Ascendente: Nazarick. Demiurgo entregou a serra para sua assistente alada, e ela começou a limpá-la, suas garras estalando no chão em excitação ansiosa enquanto ela começava a esfregar. Hoje é o dia, não é? Vanessa perguntou com uma voz bizarramente alegre que estava deliciosamente e totalmente em desacordo com a serra coberta de sangue em suas mãos e o sangue que manchava seus dedos dourados. Sim, realmente essa foi a ferramenta mais útil que ele já nos deu. Demiurgo comentou enquanto se sentava à mesa no laboratório e começava a registrar os últimos resultados dos testes. Ferramenta? Vanessa perguntou curiosamente enquanto jogava um pedaço de intestino que estava preso nos dentes da serra, livre do instrumento e na pia. Você não gosta dela? Demiurgo não levantou os olhos de sua escrita. Eu não a odeio, mas eu também não a conheço de verdade. Eu sei o suficiente para saber que ela é absolutamente leal, como eu, ou Albedo, ou Sebas, ou você, incapaz de traí-lo. Isso a torna uma curiosidade, muito parecido com suas habilidades, mas ela ainda é humana, gostar dela não está nas cartas, como Lord Hubert disse uma vez. Ele colocou a pena de lado. Você gostava bastante de mim, pelo menos, antes de eu? Vanessa olhou pensativa para o teto e bateu com a garra na bochecha. Isso seria um upgrade? Uma promoção? Refeito, eu acho. Demiurgo respondeu, e não, eu apenas gostei do seu trabalho e formamos uma excelente equipe. Vanessa deu de ombros, parece o mesmo para mim. Ela revirou os olhos, homens, todos iguais, não importa sua espécie. Ela colocou a serra limpa de lado e Demiurgo jogou o martelo ensanguentado em sua direção. Ela o pegou facilmente, arrancando-o do ar sem olhar, e começou a esfregar. Mas você sabe que eu gosto dela, certo? Vanessa mencionou casualmente enquanto os pedaços de osso saíam do metal e os pelos presos neles começavam a sair. Você vai gostar mais dela quando eu puder trabalhar com o cadáver dela. Depois do que Sebas nos contou do duelo com ela em Wheaton, acredito que não só podemos fazer mais como ela um dia, mas que podemos aumentar o poder deles tremendamente pelo mesmo tipo de magia que foi usada para criar você. Acho que ela será uma excelente imperatriz demônio. Fico imaginando se ela assumiria o papel das Eríneas da Ira, aquela às vezes chamada de Nêmesis no primeiro mundo. Demiurgo esfregou as mãos animadamente. As presas de Vanessa brilharam enquanto ela sorria em uma versão demoníaca do jeito dentuço que ela fazia quando era uma garota humana. Só um problema, meu caro arquidemônio. Vanessa disse docemente enquanto colocava o martelo de lado e ia para trás de onde ele estava e acariciava suas costas. Ah, sim? Ele levantou a sobrancelha arqueadamente. Sim, fúrias vêm em três, se eu sou Marder, e ela se tornou minha irmã, Vrat, quem será nossa irmã em Gelouce? Vanessa perguntou com um sorriso sádico, você já considerou as candidatas disponíveis entre as seguidoras do nosso mestre? Henri? Zechi? Leinas, Laquius Oscana. Ele tem uma riqueza de escolhas maravilhosas. Vanessa riu enquanto recitou o verdadeiro harém de mulheres leais e dedicadas. Isso ainda está para ser visto, mas se esta for morta, ou se matar, tenho certeza de que Nosso Senhor permitirá que ela seja restaurada a um estado de gloriosa forma demoníaca. Então, talvez eu goste bastante dela. Não é sempre que encontro uma humana que é tão criativa em destruir seus inimigos tão completamente. E, contra minha vontade, admito, é uma recompensa adequada, afinal. Por causa de seus esforços, eu reduzi décadas do plano de deificar nossa mestra aos olhos das populações do continente. Demiurgo esfregou as mãos avidamente. Vamos assistir à votação? Vanessa perguntou ansiosamente o suficiente para mal conseguir conter a vontade de pular para cima e para baixo com a abundância de energia subindo por sua forma dourada. Sim, agora mesmo, na verdade, acabei de terminar. Vamos assistir nosso mestre tomar seu devido lugar como Deus sobre este canto do mundo, antes de nos prepararmos para dar a ele o resto. Demiurgo riu alegremente e não fez objeção enquanto sua assistente agarrou seu braço e se empurrou para perto dele, e eles partiram para a sala de recreação onde o espelho de visão remota estava instalado. Presumo que vamos pegar os nomes daqueles que votaram contra essa medida? Vanessa comentou casualmente enquanto cruzava as mãos atrás da cabeça e se colocava ao lado dele. Claro. Demiurgo disse sem pestanejar. Então, após uma pausa, ele olhou de soslaio para a esbelta fúria dourada. Isso não te perturba?
Afinal, há apenas algumas razões para registrar tais nomes. Vanessa riu do seu jeito charmoso, como a beleza de uma brisa leve através de sinos de vento. Quem não apoiar o mestre, trairá o mestre. Claro que me oponho a apreendê-los, cedo demais, devemos vigiar, no entanto, vigiar e esperar. Quando os desleais encontram os desleais, eles respiram traição como o ar, e quando o fazem, sua mão esquerda disparou de trás de sua cabeça e pairou na frente de seu rosto, e ela cerrou o punho com um rosnado demoníaco. Então nós os esmagamos, até os traidores têm uma utilidade. Sua voz estalou para a calma e sua mão retornou à sua posição casual atrás de sua cabeça. Sensato, depois da votação, vamos trazer Philip e Astraca. Podemos dar a eles as notícias e fazer um concerto. A nona de Beethoven, eu acho que convém à ocasião. Demiurgo disse com o contentamento fácil do vencedor inevitável. Vanessa empinou alguns passos à frente dele e andou para trás, uma excelente escolha, mas... Podemos ir mais rápido? Quero um bom lugar. Sim, sim, podemos. Ele respondeu, e logo ela teve que correr para acompanhá-lo, mas ela não era de reclamar disso. Casa de Eliana. Você, não vai? Scana olhou para ela em choque, sua boca abriu e fechou várias vezes. Devo dizer de novo? Neia perguntou enquanto finalmente piscava. Não posso ir. Pô, por quê? Laquius perguntou enquanto estendia os braços para ela com a boca aberta e os olhos arregalados. Você trabalhou tanto. Você fez tudo isso por ele. Você não precisa temer o fracasso. Não tem como perdermos. Eu estou votando na deificação dele. É verdade que há aqueles que dirão não, mas são poucos. Este é o seu momento, seu momento. Você tem o direito de estar lá para isso. Neia sorriu suavemente, seus lábios se curvaram o suficiente para que estivesse presente e ela olhou para o céu falso. Não, este é o momento dele, é verdade. Não vou negar que sonhei com este dia, que hora após hora, meus pensamentos estavam cheios de um desejo de vê-lo diante dos grandes sacerdotes, de vê-los aclamá-lo como o Deus que ele realmente é. Seu lábio tremeu levemente, mas ela continuou apesar de si mesma. Eu queria isso para ele, mas também, para que eu pudesse olhar para todos. Aqueles que morreram trazendo este momento, e dizer nós conseguimos, não vou negar isso. Ela respirou fundo e longamente, mas eu percebi uma coisa ontem à noite. Cesar inclinou a cabeça para um lado. O quê? Ela perguntou em seu tom quase monótono. Neia virou seus olhos azuis celestes para todos eles, tocando sua mão no peito e esticando seu outro braço para o lado. Que eu também importo, minha saúde importa, minha vida importa, e que eu deveria ter uma chance, e eu tenho que levar isso a sério. Eu me reprimi por tanto tempo que comecei a me odiar. Eu escutei aquela voz que me disse que eu era um monstro. Eu escutei aquela voz que me disse que eu iria falhar, que eu iria atrapalhar meu Senhor, que eu iria fazer com que todos vocês morressem, ou eu mesma mataria vocês. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero. O incidente com Tuare, você se lembra de mim contando a você sobre isso? Neia perguntou enquanto os encarava novamente. Quando eles assentiram, ela continuou. Eu me lembro de ver uma pintura na parede, um lugarzinho, o tipo de casinha que eu queria com você, Scana. Ela se mexeu desconfortavelmente. Quando me afastei daquilo, senti como se estivesse me afastando de uma vida futura, porque como eu poderia machucar uma garota assim, e não ser uma ameaça para ninguém ao meu redor? Ou, lembra do dia em que os supervisores foram trazidos para nós fora de Wheaton? Como eu peguei as mãos deles e permiti que os donos de escravos fossem espancados até a morte? Você sabe o que eu disse para os jovens daquele casal, viu? Eles balançaram a cabeça em dúvida. Quando você está disposto a suportar quaisquer consequências, você pode fazer qualquer coisa. Eu abandonei minha vida muito antes que isso fosse óbvio para o resto de vocês. Ela fechou os olhos e levou os joelhos ao peito e os abraçou com força contra si. Eu pensei que não tinha, ou merecia, um futuro, por causa do que fiz. Às vezes ainda acho que não, mas eu estou viva, e enquanto eu estiver, eu tenho uma escolha sobre o que fazer com essa vida. Não importa o que essa voz terrível grite na minha cabeça. A voz de Neia era enfática, mas quase completamente quebrada, e finalmente seus olhos aterrorizantes se abriram para revelar piscinas azuis aquosas. As amigas dela, a esposa dela, todas ficaram paralisadas. Eu quero melhorar.
Eu sei que o Pai quer que eu melhore também. Ele disse isso muitas vezes, ele não me puxou de volta da beira da morte e do desespero para me jogar fora. Ele não me puxou de volta só para me ver me jogar no esquecimento. Vocês todos não foram tão longe comigo porque tinham medo de mim. Ou mesmo porque vocês acreditavam na minha causa, embora eu saiba que acreditavam, vocês chegaram até aqui, por quê? Porque vocês se importam comigo, e se todos vocês se importam, então por que eu não deveria me importar comigo? Sim, eu poderia me levantar agora, ir com vocês ao sínodo, ver aquele momento triunfante com meus próprios olhos, seria um tesouro como nenhum outro. Seus olhos estavam tão nublados que ela não conseguia ver seus rostos através da água neles, mas isso não diminuiu o fluxo de palavras de seus lábios, mas eu quero minha vida também. Ir para lá e abandonar minha sessão, seria apenas repetir o mesmo padrão que quase me destruiu, que quase matou 3 das 4 pessoas neste cobertor. Se eu quiser melhorar, se eu quiser ser diferente, tenho que fazer uma escolha diferente. Uma escolha para melhorar. Uma escolha para trabalhar em mim mesma. Em suma, essa escolha começa com esta. A voz apaixonada de Neia não tinha um pingo do poder da evangelista nela, mas apesar de tudo isso, era impossível não sentir como ela sentia, e ver como ela via. O pai não me chamou, chamou? Ela perguntou com repentina timidez. Não, você sabe por quê, não é? Respondeu Cesê. Pequenos filetes de água correram dos olhos de terror e desceram por suas bochechas pálidas. Sei sim. Neia respondeu, porque ele sente o mesmo. Ele está me colocando em primeiro lugar. Esse é o tipo de Deus que eu sirvo. É por isso que eu amo como pai, porque que pai poderia ser melhor do que isso? Ele quer que eu melhore, e ele entende que se eu não fizer a escolha de começar agora, eu posso nunca conseguir. Scana rastejou sobre o cobertor de 4, lentamente, sentindo a grama dobrar sob seu peso no cobertor, seu único olho verde a centímetros do de sua esposa. Sempre haverá outro momento, outro serviço, outra tarefa para servir ao rei, outro momento para fazer essa escolha, mas se eu não fizer isso com esta, por que eu faria com a próxima? Ou com a seguinte, ou com a seguinte? Neia disse em uma voz baixa que carregava consigo o primeiro sentimento real de esperança que qualquer uma delas tinha ouvido dela em mais de um ano. Neia, minha esposa, minha heroína, minha amiga, estou tão, muito orgulhosa de você. Scana disse e se empurrou para frente através do vão vazio entre seus rostos, tocando seus lábios com os da mulher que amava. Não foi um beijo feroz e apaixonado que acenderia arremessos selvagens e roupas rasgadas, em vez disso, foi um simples afeto devotado, embora Cesê e Laqueus tivessem as boas maneiras de desviar o olhar em alguma imitação de privacidade para o casal. Quando o beijo terminou e Scana se sentou novamente, ela pegou as mãos de Neia do colo da mulher e a segurou entre as duas, uma pequena ponte entre um corpo e o outro. Faça o que tiver que fazer, deixe-me lidar com o sínodo para você, somos um time, todos nós. Laqueus disse com a confiança impetuosa de uma aventureira adamantite. Estaremos esperando, sempre. Cesê disse as 4 palavras simples com o tom quase monótono que só eles reconheceram como as ondulações superficiais que escondiam uma profundidade tumultuada. Ela então pegou algo em sua mão e empurrou para a testa de Neia, fofo. Ela disse simplesmente: vou deixar isso até que você possa substituí-lo por um novo. Neia sorriu e enxugou os olhos para poder ver seus rostos novamente. Espere aqui, meu amor, cuide-se, deixe-nos cuidar do mundo por um tempo, voltaremos para buscá-la quando estiver pronta para se juntar a ele. Scana disse com uma voz gentil enquanto elas se levantavam e Cesê recolhia as caixas vazias e elas se afastavam do cobertor. Obrigada, por tudo, por virem me ver, por ficarem do meu lado, por quererem o melhor para mim, por tentarem me ajudar, por tudo. Neia engoliu em seco e abraçou cada uma delas, uma por uma. É melhor eu ir agora, quero me preparar para ir para minha primeira sessão. Você conseguiu. Laqueus disse confiantemente, e piscou para a demônio do oeste quebrada enquanto ela ia se recompor. Nós vamos conseguir isso. Ela acrescentou, apontando o polegar para trás, para onde o portal se abria, e com olhares demorados e amorosos para trás de todos os 4, elas se separaram novamente. Antiga Teocracia Slane, fortaleza abandonada.
Tecton carregou sua carroça com suprimentos, os sacos eram pesados, seus ossos doíam, ele enxugou a testa e suspirou pesadamente antes de passar as mãos pelos cabelos grisalhos. Vamos, Kata. Fizemos tudo o que podíamos aqui. Kata correu até lá, seus longos cabelos castanhos caíam até a cintura. Ele se perguntou distraidamente quando foi a última vez que sua filha os cortou, exceto para parar uma ponta quebrada. Seu rosto bronzeado e sardento estava dividido por um largo sorriso enquanto ela acenava para a fortaleza. Quando ela se aproximou do pai, ela agarrou suas vestes sacerdotais e perguntou: Como nos saímos? Era uma pergunta direta, mas, enquanto ele pensava, ela sempre fora direta, ele se perguntou se isso nunca o pegaria desprevenido. Ele esfregou o rosto enrugado. Você é filha da sua mãe, isso é certo. Ele disse, ela franziu o rosto sardento e olhou para ele um pouco. Pai, é uma questão prática, com todos os templos reais da... Ela hesitou e olhou ao redor ansiosamente, então sussurrou muito suavemente, teocracia e continuou normalmente, fechados para suas investigações sobre os papéis dos templos na rebelião do norte, esta é a única maneira de servir aos 6. Eu sei, mas ainda assim, você faz parecer um negócio. Como fazemos não é medido por quantas relíquias vendemos ou os dízimos que coletamos, é medido pela riqueza daqueles que ouvem nossa mensagem e encontram catarse nos horrores da guerra e temem pelo futuro. Tecton disse, balançando seu dedo velho e nodoso para a adolescente enquanto falava. Ela cruzou os braços na frente dela e virou para um lado, parcialmente para longe dele, e fez beicinho. Enquanto seus olhos se fechavam com aborrecimento, ela murmurou: Não vou espalhar nenhum tipo de mensagem se você não tiver comida para te levar de uma cidade para outra. É tudo o que estou dizendo, pai. Tecton foi até o burro que estava puxando a carroça e gentilmente acariciou seu focinho. Eu sei, mas entre mim e os outros que pegaram as estradas, faremos o que pudermos, enquanto pudermos, e até onde pudermos, por todas as províncias do nosso conquistador, e passaremos no teste que os deuses nos impuseram, para suportar. Ele cobriu o rosto com uma mão e começou a tremer enquanto lágrimas nascidas de memórias brutais o atingiam novamente. Kata notou a maneira como ele parou de falar, e o viu começando a tremer novamente. Sua irritação com seu velho homem derreteu e ela foi abraçá-lo. Ela o segurou firme e sussurrou para ele: Alalaf não se esqueceu de você, ou de mim, ou da mãe. Ela disse isso em um loop, até que ele se acalmou e a sentiu dócil. Obrigado, me desculpe, as memórias daquele demônio, seu rosto, eu nunca vou me livrar dela? Eu não posso acreditar que eles podem adicionar um sétimo ao panteão. Eu simplesmente não posso. Ele balançou a cabeça vigorosamente. Bem, não importa o que eles façam ou o que eles digam. Ele disse com determinação corajosa apenas levemente minada por seus fungados, nós serviremos os 6 e somente os 6, para sempre. Vamos, Kata. Os fiéis dos deuses verdadeiros podem ser menos no reino dracônico do que costumavam ser, mas não fazemos nem aos deuses nem aos homens nenhum favor ao negligenciar esses poucos preciosos, até que os deuses nos salvem. O mundo é nosso templo, e as estradas são apenas o caminho entre os bancos. Tecton disse com confiança, e apontou o caminho a seguir enquanto sua filha se sentava ao lado dele. Enquanto eu estiver com você, os deuses estarão lá, pai. Kata respondeu e se apoiou nele enquanto a carroça começava a se mover. Arvintar, Câmara Sinodal. Laquius tomou seu lugar no centro do salão e olhou para os muitos assentos cheios de muitos grandes sacerdotes dos 6, Reino Sagrado do Norte, Reino Sagrado do Sul, Reestize, Baharut, Reino Dracônico e, o que havia restado do sacerdócio da teocracia Slane. Seu rosto permaneceu naqueles em particular, longe da ira que ela esperava, eles pareciam homens e mulheres quebrados. Eu me pergunto se não é melhor que ela esteja ausente hoje, afinal. Laquius pensou enquanto olhava seus rostos desgastados e abatidos, enrugados apesar da maioria deles não ser especialmente velha. Os velhos, eles devem ter sido mortos ou morreram durante a guerra, ou talvez, pior. Ela se perguntou brevemente sobre seus destinos e então deixou o assunto de lado como irrelevante. O que quer que eles tenham, eles mereceram, disso eu tenho certeza. Uma sensação vingativa de satisfação a atingiu de surpresa, mas ela se conteve e respirou fundo.
Agora ouvimos o texto sagrado do Rei Feiticeiro, sua voz viva transmitiu a razão de suas convicções, recitamos seus muitos feitos, feitos pessoalmente ou por sua ordem, todos vocês percorreram o reino para ver a paz de sua majestade, e ninguém pode negar a verdade de sua prosperidade. Nós, apesar de todas as dificuldades do passado recente, vimos uma renovação deste mundo, da humanidade, sob sua égide. Ela fez uma pausa para deixar suas palavras serem absorvidas. Queno, Neia, esta é para vocês duas. Ela pensou, antes que sua voz se tornasse um trovão. Vimos os inúmeros testemunhos das vítimas dos velhos costumes, vimos os registros dos julgamentos, e alguns de vocês, eu entendo, não ficaram satisfeitos nem mesmo ao ver os túmulos com inúmeros corpos, ou o fruto dos velhos costumes nas academias destruidoras. No entanto, é visto, é conhecido. Também relatamos como os deuses antigos falharam em proteger a humanidade de qualquer ameaça que surgisse na maior parte de uma década. Eles não salvaram a humanidade dos homens besta, o Rei Feiticeiro salvou. Eles não salvaram Restise da fome. O Rei Feiticeiro salvou. Eles não salvaram o reino sagrado de Jaldabaoth ou restauraram a Rainha Sagrada. O Rei Feiticeiro salvou. Estou convencida de que a única razão pela qual não falamos dos deuses terem falhado em salvar a humanidade de qualquer ameaça nos últimos 100 anos, é porque não tivemos nenhuma grande ameaça que exigiria um deus para resolver. Ela se moveu pelo centro do palco, seus passos ecoando no assento mais alto. Sou uma serva fiel dos seis há muito tempo, mas na minha hora mais terrível, os velhos costumes falharam, e somente os novos costumes salvaram alguém que eu amo. Eu lhe digo que se os deuses do passado não nos ajudarão agora, que os servimos tão lealmente, então devemos abraçar aquele que o fará. Eu, Laquius Alvendalia Indra, dei meu voto a favor de adicionar o Rei Feiticeiro ao panteão dos deuses. Não há 6, há 7, e há apenas um a quem servirei de agora em diante. Eu me comprometo, publicamente, aqui e agora, ao único Deus digno de seguir. O Rei Feiticeiro, Sua Majestade, Ainzo Algon. A cacofonia era profunda, soava nas paredes com sua acústica perfeita com tanto vigor repetitivo que o comparecimento ao local parecia ter triplicado em virtude do barulho. Laquius guardou seu sorriso para si mesma, ela permaneceu uma figura dura e tranquila, enquanto pegava a pedra branca e a jogava no grande pote, fazendo dela o primeiro voto para o Deus de seu novo mundo. Ela então, como se quisesse revelar ainda mais seu desafio, removeu um pacote de tinta mágica e o colocou contra seu coração, não por coincidência no formato da saudação militar da Justiça Negra, e o branco de suas vestes sacerdotais lentamente se tornou preto, no estilo dos sacerdotes da nova religião. Agora vote como quiser, mas seja qual for seu voto, nosso Deus ressuscitou sobre este mundo, e negar isso é negar a chuva quando ela está atingindo seu rosto, e eu não negarei mais. Ela disse apaixonadamente, e o silêncio caiu quando ela saiu da sala. Lá fora, o Rei Feiticeiro se levantou, e Laquius imediatamente caiu de joelhos e curvou a cabeça. Vossa Majestade, eu sou sua, em todas as coisas. Minha dívida com você por minha irmã nunca poderá ser paga, mas eu tentarei. Você é meu rei, você é meu Deus, que deu a minha irmã um lugar neste mundo. Laquius disse formalmente. Não é algo fácil de declarar. Uma jovem mulher uma vez jurou pagar uma dívida comigo, e embora ela tenha dado uma cidade a General Henry, ela voltou para casa em uma caixa. Você tem certeza? Ains perguntou a ela, enquanto ele ponderava em particular, por que eles soam como NPCs quando ficam assim? Eu estou. Laquius disse com uma convicção que parecia tão inabalável quanto o sol brilhante. Foi por isso que você foi embora, em vez de esperar pelo resto da votação? Ains perguntou curiosamente. Sim, Vossa Majestade. Laquius respondeu vigorosamente com um forte aceno de cabeça antes de se curvar novamente. Não me importo mais com o que dizem, a verdade está diante de mim agora, e somente para essa verdade eu dobrarei meus joelhos novamente. Verdade? Ains perguntou com interesse. Sim, Neia te adora na encarnação da força e da justiça. Seu amigo Tinamok te seguiu como justiça, prosperidade e acordos justos, mas para mim, só existe a verdade. Eu escolhi isso porque minha irmã teve que viver uma mentira, e acreditava que a única maneira de eu amá-la era continuar mentindo para mim.
Esse conhecimento ainda deixa uma ferida profunda em mim que é lenta para curar. Não há amor entre irmãos se esse amor pode ser quebrado pela verdade de quem somos, eu nunca os deixarei tendo que mentir para mim novamente, nunca. A voz poderosa de Laqueus flutuou para a fraqueza brevemente, e ela enxugou os olhos ferozmente por vários momentos. Ains trouxe a pose real número 8, e colocou suas mãos esqueléticas no topo da cabeça dela enquanto ele ficava parado bem na frente dela. Essa é uma boa escolha. Por enquanto, levante-se, podemos esperar no parque ali, e retornar quando a votação terminar. Deve ser só 1 hora, não é? O rei feiticeiro perguntou. 2, acredito que eles queriam reservar um tempo adicional para um orador depois de mim, e esse aí tende a divagar. Laqueus disse revirando os olhos, eu estaria mentindo se dissesse que não foi um alívio evitar isso. Entendo, mandei Lenas pegar algo para ela comer há alguns minutos naquele café, vá encontrá-la, pegue algo para você e depois se junte a mim lá. Ele gesticulou para um banco de parque sob algumas árvores verdes balançando cercadas por um grande círculo de grama. Era um parque em miniatura para espera, com sombra agradável e uma pequena curva protetora. Era um lugar perfeito para esperar para atravessar a via pública ou até mesmo comer uma refeição de um dos muitos vendedores que agora povoavam esta área de Arvintar. Ele sentou-se no banco enquanto observava Laqueus recuar, e descobriu que não era uma longa espera. Ela estava retornando com a maior, totalmente blindada, Lenas Rockbruise. Eu juro, as duas poderiam passar por irmã mais velha e mais nova. Ele pensou consigo mesmo, eu me pergunto se elas são parentes, eu me lembro que o reino e Baharut foram unidos no passado, podemos fazer um teste de DNA ainda? Pode ser interessante descobrir se elas são família. Ele empurrou o pensamento de lado apressadamente quando elas vieram e dobraram os joelhos em uníssono. Levantem-se, comam, não há hierarquia no refeitório, como um amigo meu disse uma vez. Ains gesticulou para as árvores onde eles poderiam se recostar, e eles abriram suas finas refeições em caixas, carne desossada e vegetais com um pedaço de queijo redondo. Enquanto ele estava sentado ali na brisa suave que acariciava a dormência de seus ossos, e observava os seres vivos que passavam, que pareciam estar se divertindo e aproveitando o sentimento do dia ao redor deles, ele falou, se algum homem já ouviu a voz de Deus, foi em um jardim em um dia fresco. Majestade, perguntou Lenas enquanto pousava o pedaço de queijo que estava comendo. Nada. Ains acenou para longe, algo que um dos meus amigos mais poéticos disse uma vez há muito tempo. Eu estava pensando sobre o quão diferente tudo é. Eu tenho essa forma há muito tempo, e as diferenças que ela impõe são benéficas, mas, ao mesmo tempo, às vezes me cega para a natureza dos meus temas. Isso ainda a incomoda, Majestade? Lenas perguntou enquanto engolia outra mordida. A bola branca de queijo tinha um gosto tão bom em sua língua, e o próprio ato de saboreá-la a lembrou de que ele não poderia ter o mesmo prazer. Você foi vê-la esta manhã, não foi? Ele perguntou enquanto olhava para Laqueus. Sim, ela me disse que você só queria que ela melhorasse. É por isso que você não enviou ninguém para buscá-la, e é por isso que não a trouxemos conosco. Laqueus respondeu suavemente. Ela está certa, tenho muitos súditos humanos leais. Você, Lenas aqui, ele gesticulou para sua guarda-costas sincera, que assentiu entusiasticamente, Henri, Calca e outros, mas nenhum como ela. Mas olha o que aconteceu? Ela agora está sentada lá, lutando para restaurar sua mente porque ela quase se destruiu, e eu deixei isso acontecer. Dá, eu acho, um novo significado para o projeto. Ele disse firmemente. O projeto? Perguntou Lenas. Sim, para criar um objeto que me permitiria mudar dessa forma novamente, seu principal propósito era um corpo que me permitiria reproduzir, criar herdeiros. Ele respondeu enquanto seus olhos seguiam uma família humana caminhando pela rua com 2 crianças pequenas. Laqueus corou com um tom vermelho cereja, ó. Ela conseguiu dizer depois de um ataque de tosse e Lenas bateu em suas costas algumas vezes com a palma da mão. Mas, pensando bem, Ains continuou, ignorando o desânimo no rosto de Laqueus, ou tão perdido em pensamentos que não percebeu, o verdadeiro significado disso pode ser a habilidade de governar melhor meu povo, sendo capaz de experimentar seus pensamentos em seu nível como eles fazem. Então, da próxima vez que Neia, ou alguém como ela, começar a se desgastar nas bordas, eu não subestime o que está acontecendo com eles.
Ele respirou fundo, longamente e desnecessariamente, e os olhares de soslaio entre as duas mulheres mostraram uma a outra o quanto estavam impressionadas com seu comportamento quase humano. Eu sou um deus, até onde eu sei, eu realmente sou o único que sobrou neste mundo, meus preciosos amigos, aqueles que partiram para o primeiro mundo, nunca serão esquecidos, tudo o que eles queriam era um mundo que valesse a pena viver, e esse desejo ainda me move, os horrores daquele lugar não tocarão este. Se eu esquecer o bem-estar daqueles que dão tudo de si para minha causa, eu, por minha vez, serei a causa desses horrores. Nem tudo que eu fizer será bom, mas é tudo para um fim maior, a segurança e prosperidade deste mundo. Você está preparada para me seguir por tudo isso, como ela fez, mesmo que você possa acabar, como ela, apesar do meu esforço para evitar isso? Ele falava com sinceridade, com nobreza, e estendia as mãos como se fosse segurar as delas, mas elas mal conseguiam se mover. Ele nunca disse isso antes, até onde eu sei, a última vez que falamos sobre isso, ele disse, se sobre ser um Deus, mas agora ele declara que é assim, mesmo antes da votação, algo mudou. Laquille se perguntou em admiração ofegante enquanto ela assimilava suas palavras, elas eram pesadas mesmo sem a declaração pesada de sua divindade. Ela engoliu em seco, pois podia perceber pelo rosto de Leinas que uma resolução igual à dela estava se formando em seu peito. Majestade, eu sou seu, dê-me a tarefa, e eu a executarei, confiante de que você agirá para fazer deste mundo um lugar pelo qual vale a pena lutar. Laquille respondeu com devoção abjeta. Leinas abaixou a cabeça, meu voto permanece como sempre foi, eu sou sua, em todas as coisas, você me devolveu meu corpo quando os deuses não quiseram. Quando todos me abandonaram e meu imperador falhou comigo, você me apoiou. Se você me ordenar a abrir um caminho sangrento através do coração da distante Menova para lhe dar os minotauros a seu serviço, então será feito. Eu não planejaria nenhuma viagem para Menova, há outras coisas em andamento para aquele lugar. Ains disse com uma risada gentil, mas seus votos são bem recebidos. Ele olhou e viu a porta do prédio aberta. Ah, ótimo, parece que eles estão prontos. Ele disse gentilmente e se levantou. Outros planos, até onde ele pensa? Laquille se perguntou enquanto eles se levantavam para segui-lo. Eles entraram no grande salão, e um sacerdote do Império Baharut se aproximou. No centro da sala, agora havia 2 potes de tamanho moderado. Ele alcançou o grande, onde os votos comuns tinham sido lançados juntos, e colocou um branco no pote à direita, um para deificação. Ele estendeu a mão novamente. 2, para deificação. Cada vez que ele enfiava a mão e tirava uma pedra, ele a segurava para todos verem, antes de colocá-la no pote à direita. Passaram-se 45 minutos antes que a primeira pedra preta fosse erguida, uma contra-deificação. Um estrondo de consternação percorreu a sala enquanto sacerdotes e sacerdotisas lançavam seus olhares ao redor, imaginando quem poderia ter lançado uma pedra negra, mas lá embaixo, o velho sacerdote simplesmente segurou a pedra e segurou sua língua, até que o barulho diminuiu e ela foi lançada com um eco alto no pote. Isso criou tanto barulho que ele esperou 1 minuto inteiro para que o silêncio descesse completamente, revelando assim no arremesso raivoso, onde ele estava sobre o assunto. Passaram-se mais 40 minutos antes que a segunda pedra negra fosse erguida, 2, contra a deificação. O estrondo foi renovado, mas Ains e seus companheiros permaneceram em silêncio e com dignidade até que o silêncio foi renovado. Outro barulho da pedra no pote esquerdo foi a única indicação do descontentamento do velho sacerdote. 218, para deificação. Ele disse solenemente, e colocou a última pedra branca com delicada precisão sobre o pote quase transbordando, enquanto sua companheira ao lado parecia vazia, a menos que alguém pudesse olhar diretamente para dentro e ver as 2 pedras pretas solitárias descansando no fundo. Contagem final, 218, a 2, a favor da deificação, Sua Majestade, Ains ou Algon, o Rei Feiticeiro, será oficialmente adicionado ao panteão como o 7º deus, a cada templo do Império. Ele não conteve seu sorriso enquanto os aplausos ecoavam para cima e para baixo na câmara e a lavavam como uma chuva purificadora varrendo o velho para abrir espaço para o novo. Muito bem, Sudon. Ains disse calmamente enquanto se aproximava e colocava sua mão esquelética no ombro do velho padre. Sua integridade não será esquecida,
mesmo contando aqueles que se opõem, você é meu verdadeiro servo. O velho empalideceu e então seus olhos brilharam. Incapaz de formar palavras, ele fez uma reverência e deu um passo para o lado para dar o centro do palco ao rei feiticeiro. Ainz ergueu os braços, pedindo silêncio aos participantes do sínodo. Com uma voz nobre, ele falou com firmeza e coragem, e seus orbes vermelhos que serviam como olhos dentro do preto pareciam estar focados em cada pessoa ali ao mesmo tempo, e ele disse: Está feito, e apesar de tudo, está apenas começando.